Abraço, Denise. Obrigado. Bom, gente, boa noite. Nós vamos começar, então, a aula de hoje sobre o Julian Gracq, que é um escritor cujo nome é Louis Poirier, foi um prisioneiro de guerra, um geógrafo, historiador, professor de liceu como carreira, e que de 34 até a entrada da década de 50 se dedicou quase que exclusivamente à atividade acadêmica e pedagógica, como geógrafo e historiador. Num dos textos que eu coloquei na pasta, que é uma recolha de toda a bibliografia, dá para ver lá os textos acadêmicos que ele publicou como geógrafo. E isso é importante para adentrar na literatura do Julian Gracq e entender em que ambiente é que nós estamos nos movendo aqui. Né? Uma literatura em que a paisagem é sempre proeminente, as descrições, embora não sejam descrições só pela descrição, né? Que tem uma função literária maior, e a gente vai falar disso mais adiante. O Gracq vem desse lugar. Se torna amigo do André Breton, sem jamais aderir ao movimento. Pelo contrário, tem muitas críticas à noção de grupo literário. E reconhece no Breton quase que não só o líder, mas a epítome do surrealismo. Como se sem o Breton a máquina perdesse o seu motor, né? E o surrealismo se dissolvesse de uma hora para outra, pelo menos como grupo, seja na atividade estética, seja nas aparições públicas, que diminuem muito depois da guerra. A gente pode pensar, a princípio, que o movimento surrealista surge como entidade em 1924, mas que antes já existia e, portanto, atravessa duas guerras. São duas guerras em que um movimento toma posição literária e posição pública. Nós vamos olhar algumas coisas sobre o surrealismo, dois trechos muito curtos. Um deles é do Michel Lévy, de que eu já falei em outra aula. Michel Lévy é um pesquisador, um historiador muito conhecido, que tem dedicado seus estudos ao Walter Benjamin e os estudos de questões mais ligadas à esquerda, ao marxismo. E um dos livros do Michel Lévy tem por título A Estrela da Manhã, Marxismo e Surrealismo, que foi editado pela editora Boitempo. Uma parte desse livro está disponível online. Eu vou colar aqui o link. E vou dividir a tela para que a gente leia o primeiro parágrafo do livro, fora a apresentação e tudo mais, mas o primeiro parágrafo do primeiro capítulo, que tem a ver com essa ligação do surrealismo com a política, com a tomada de partido surrealista, que vai falar o Julian Gracq depois, quando tratar do André Breton. Pois bem, aqui o livro do Michel Lévy. O surrealismo não é, nunca foi, nem nunca será uma escola literária ou um grupo de artistas. Trata-se propriamente de um movimento de revolta do espírito e uma tentativa eminentemente subversiva de reencantamento do mundo. Isto é,
de restabelecer no coração da vida humana os momentos encantados, apagados pela civilização burguesa, a poesia, a paixão, o amor louco, a imaginação, a magia, o mito, o maravilhoso, o sonho, a revolta, a utopia. Ou, se assim preferirmos, é um protesto contra a racionalidade limitada, o espírito mercantilista, a lógica mesquinha e o realismo rasteiro de nossa sociedade capitalista industrial, além de uma aspiração utópica e revolucionária de mudar a vida. É uma aventura, ao mesmo tempo intelectual e passional, política e mágica, poética e onírica, que começou em 1924, mas que está bem longe de ter dito as suas últimas palavras. Muito bem. É um bom começo de conversa. Temos aqui um problema já de saída. O surrealismo para o Michel Levy não é uma escola ou grupo literário, mas a encarnação literária de aspirações políticas, em que o André Breton toma parte ativamente, principalmente nos anos 30. Ele escreve em 38 o Manifesto por uma Arte Revolucionária Independente, com o Trotsky, no México. O Trotsky não assina o Diego Rivera, o pintor surrealista mexicano, marido da Frida Kahlo. E o surrealismo, em 35, o movimento surrealista oficialmente rompe com o stalinismo. Então, é um movimento revolucionário de adesão à ala trotskista, né? Não, portanto, uma ala governista do movimento revolucionário soviético, embora a gente saiba de toda a história do Trotsky desde 1917, mas nos anos 30 ele é expurgado, mesmo antes, e se torna essa figura mais moderada, por incrível que pareça, se comparado ao stalinismo. Há toda uma construção ali no Michel Levy que nos faz pensar no surrealismo quase como uma estrutura religiosa de pensamento. A tentativa de resgate do homem com algo mais sagrado do que a civilização inundada pela barbárie. Essa ideia de surrealismo e religião é amplamente abordada pelos teóricos do surrealismo. Um deles é o Jules Monnerot, que ao lado do Breton foi desses grandes teorizadores do movimento. O livro do Jules Monnerot, eu vou escrever aqui o nome dele, do autor. É A Literatura Moderna e o Sagrado. Que ele toma o surrealismo como uma religião secularizada. A ideia de grupo, a ideia de ordenamento quase doutrinário das ideias, embora não seja uma religião do livro propriamente, que tem uma liderança, que é o Breton, mas cujas principais preocupações são etéreas. São preocupações, embora calcadas no movimento de cunho materialista, o materialismo histórico, é essencialmente utópico. O surrealismo é essencialmente utópico. Na busca, e remeto aqui a um artigo muito bom de um amigo, Márcio Schell, com a Ana Paula Garcia, que quando eu dei uma aula sobre o romance Naja, eu parti desse texto deles, que tem por título A Busca que Nunca Termina. E é isso o surrealismo, essa busca que nunca termina por algo que está para além da literatura, mas que está radicalmente fundamentada
no, no cerne da linguagem, seja a linguagem pictórica, seja a palavra escrita, seja o cinema, seja a fotografia. O surrealismo é esse tudo que tenta encontrar alguma coisa que não se sabe bem o que. Né? E nisso, como diria o Gilberto Gil, um pouco de mistério sempre há de pintar por aí. Né? O mistério está sempre por aí a rodear o surrealismo. O Michel Levy, que é um grande leitor do Walter Benjamin, muito certamente está pensando, ao escrever o seu livro, e há um capítulo dedicado a isso no livro, no texto do Benjamin, O Surrealismo, o Último Instantâneo da Inteligência Europeia, em que o Benjamin chama a atenção, para além da imagem onírica suscitada pelo surrealismo diante do mundo, ele diz que no centro desse mundo de coisas está o mais onírico dos seus objetos, a própria cidade de Paris. Mas somente a revolta desvenda inteiramente o seu rosto surrealista, ruas desertas em que a decisão é ditada por apitos e tiros. E nenhum rosto é tão surrealista quanto o verdadeiro rosto de uma cidade. Nenhum quadro de De Chirico ou de Max Ernst pode comparar-se aos traços agudos de suas fortalezas internas, que precisam primeiro ser conquistadas e ocupadas antes que se possa controlar seu destino, e em seu destino, no destino das suas massas, o próprio destino. Do grupo à coletividade, da massa para o sujeito, da representação onírica para o real, para a cidade. A aula não é sobre isso, mas poderia ser sobre o papel da arquitetura no surrealismo, que é muito interessante. Nos poemas surrealistas, nós temos preocupações com a descrição do lugar. Isso permeia toda a obra do Julian Gracq, por exemplo. A descrição do lugar é um ponto fundamental para este geógrafo historiador. O texto que a gente vai ler hoje é um trecho de um livro escrito e publicado em 1980 pela editora José Corti, que é uma editora pequena, foi uma editora muito pequena, a qual o Gracq manteve-se fiel durante toda a vida. Sobre a literatura do Gracq, o livro mais famoso dele é O Litoral de Sirtes, existe em português, foi nomeado para o prêmio Goncourt de literatura em 1951, prêmio que ele prontamente recusou, e depois essa questão é trabalhada em livro, num título muito sugestivo, que é La littérature à l'estomac, né? A literatura no estômago, como se alguns críticos ou escritores carregassem a literatura como quem carrega o rei na barriga, como se diz em português. E ele detrata os prêmios literários, os críticos do seu tempo, faz isso que o Michel Levy diz que é o ponto fulcral do surrealismo, que é rejeição de todo o maquímico, da mercantilização. Para o Julian Gracq, tem uma tradução em espanhol que é a literatura como blefe, né? Que esvazia um pouco a metáfora, mas vejam, ele está se colocando contra tudo aquilo que torna o mundo mais maquínico e menos humano. E aí a ironia do Gracq se manifesta, porque ele diz que os franceses leem pouco, nunca falaram tanto da literatura contemporânea,
e dão o escritor por bem-sucedido apenas pela sua figura pública. Não é mais preciso ler. Basta que a crítica faça o seu jogo para que aquele escritor alcance sucesso. O livro é muito mais do que isso, mas é quase uma resposta do Gracq a essa elevação do escritor à figura heróica na sociedade francesa, ou de celebridade, melhor dizendo. Então, esse trecho aqui, não sei se vocês receberam, por favor, alguém fale aí no microfone, se conseguiram ler. Bem, vocês receberam, conseguiram abrir, né? Não precisava ter lido tudo. Não é um texto fácil. É um texto bastante complicado na sintaxe. E é difícil acompanhar, às vezes, as ideias, até pela referenciação dos assuntos de que ele está falando. Mas é muito interessante ao mesmo tempo, né? O texto traça uma história literária francesa, passando pelo Musset, pelo Lamartine, pelo Corbière, pelo Rimbaud, mas o grande evento nesse texto é a visita do Julian Gracq, ou as muitas visitas que ele fez, ao ateliê do André Breton, na Rue Fontaine, número 42, em Paris. Depois a gente fala mais sobre esse endereço e esse lugar. Vamos partir do texto para o lugar. Bom, vocês estão vendo o texto certo, espero. Vamos lá. O livro tem 200 e tantas páginas e é todo escrito em fragmentos reunidos por temas. Então, literatura e cinema, literatura e pintura, e aqui uma seção toda, um capítulo todo dedicado ao surrealismo. Sonho e memória. A natureza volátil dos sonhos faz com que neles, como na eletricidade, tão logo produzido, tão logo consumido, sua longevidade ao despertar supera apenas aquela imagem do filamento incandescente sobre a retina, quando se desliga o interruptor. Se existisse uma verdadeira memória onírica, capital seria sua função em nossa vida, polarizaria nossa afetividade, fixaria de um dia para o outro, ao despertar a tonalidade dominante, como uma todo-poderosa clave musical. Os sonhos têm uma natureza volátil, efêmera. Nós não temos controle sobre os sonhos, nem conseguimos retê-los. O tempo de memória do sonho é semelhante ao tempo em que o filamento de uma lâmpada fica sobre a nossa retina, quando se desliga o interruptor. Olhar para a luz e desligar a lâmpada dá esse efeito muito rápido de uma imagem que se fixa no olhar, embora já tenha desaparecido. Então essa é a ideia. Uma imagem que estava lá, mas que desapareceu. E que só conseguimos, pela lembrança, durante um curto período, continuar a pensar, a traduzir em memória essa imagem tão fugaz, pelo mesmo tempo em que uma imagem luminosa se fixa no nosso olhar, que é um nada diante da existência. O problema para o Julian Gracq é que essa memória não existe senão como uma carcaça enegrecida de uma peça de artifício lançada ao fogo, de um artefato lançado ao fogo. O que nós temos do sonho é uma carcaça,
é o que resta dele. São os fragmentos. E aqui, um primeiro motivo interessante desse texto. Ao falar do sonho, o Julian Grach se comporta ou escreve como quem sonha, pelo fragmento, dando ao leitor não mais do que a carcaça enegrecida dessas peças de artifício lançadas ao fogo. Né? Um relato sempre dilacerado e fragmentado de algo que não pode ser mais apreendido. Mais adiante, o surrealismo não pôde tomar os sonhos como guias, tão somente porque teve sempre, sem dizê-lo, a memória sob alta suspeita, obstáculo para a disponibilidade total do ser, que desejava a cada instante que se deixasse abrir até o fundo. Era preciso, de momento em momento, que tudo queimasse, mesmo os móveis, sobretudo os móveis. O surrealismo tem filiações não só com a Revolução, do Partido Comunista, mas também com a psicanálise. A psicanálise é um ponto de interesse de todos os escritores surrealistas, do Breton ao Dalí, que ao longo da história do surrealismo são opostos. O Dalí é quase um desertor do surrealismo, porque se transforma nesse artista reificado, né? Tudo do Dalí é reificado, se transforma em produto e ele age como quem está sempre tentando mimetizar os seus próprios produtos, é o seu próprio falsário, né? E que adere ao franquismo muito prontamente, ao contrário de um Aragon e de um André Breton. Aqui a referência a queimar os móveis é as palavras essa alusão é as palavras do Clemenceau, presidente do governo em 1917, durante a Primeira Guerra, que ante a recomendação de manter alguns de seus colaboradores, disse: não, vou queimar tudo, inclusive os móveis. O que é uma boa dica para que a gente faça quando esse governo passar, ou durante a existência dele, queimar tudo, inclusive os móveis, para desinfetá-los. Se as emas não fizerem isso por nós antes. Bom, aqui entramos na história e na geografia. História e geografia. Eu falei da atividade profissional do Julian Grach, como professor e acadêmico, ainda sob o nome de Louis Poirier. E história e geografia vão se unir aqui ao mundo do sonho. Então, o sonho, que é uma preocupação supra-real, sobre-real, se une ao campo do real, e não só um real como acontecimento, mas um real do fato natural, daquilo que já está dado na natureza. O Liceu. Acontece que uma simples aliança de palavras já dada, estereotipada a ponto de se tornar invisível, te ensina sobre tu mesmo. O Liceu uniu, cedo uniu para mim esse par, quase tão solidamente quanto o par do espaço e do tempo. Então, história e geografia são análogos ao binômio espaço-temporal, né? O espaço-tempo. Libertado de uma vez por todas de toda a cronologia verdadeira, como de toda morfologia geográfica ortodoxa, seu contínuo é esboçado, reduzido às suas puras linhas dramáticas, o que serve de substrato para o litoral das Sirtes,
assim como aprisiona a rota, que é outro livro do Julian Grach. O Litoral das Sirtes existe em português, numa edição de 1986. A Literatura no Estômago existe pela editora Sírio Alvim, o livro que eu falei antes, editora portuguesa, e um ou outro livro, em publicações esparsas e já antigas, restam do Julian Grach. Conversei com alguns amigos hoje sobre o Grach e chegamos à conclusão de que ele foi um escritor fabuloso, muito bom, mas que por algum motivo ficou esquecido por parte da crítica, mesmo na França. Eu li hoje até um artigo de um americano, de 2015, tentando entender como isso se dá nos Estados Unidos, porque ninguém leu Grach nos Estados Unidos, embora ele seja um escritor muito importante para a compreensão da história literária francesa na contemporaneidade. Eu não sei bem o motivo, mas suspeito que os posicionamentos pouco amistosos em relação aos seus pares tenham colocado num limbo, feito cair em certa desgraça editorial. Continuando, ao lado de tantas maneiras de sentir que temos em comum com ele, a exigência do que permanece para mim como as verdadeiras formas a priori da sensibilidade me distanciava intimamente do mundo de Breton. Então, entramos no Breton. Há muitas coisas que sentimos em comum com ele, com o Breton, mas outras coisas nos distanciam do seu mundo, para quem a Terra era uma arca de Noé inesgotável em prodígios naturais, para quem a história cai lá fora como a neve. Então, o curso da história, segundo o Grach, para o Breton, é um curso natural. O que, percebam, vai bastante contra uma ideia marxista da história. De escovar a história contra pelo, de interferir no curso da história ativamente, politicamente. Isso fica à margem do pensamento do Breton. Como a Terra e a História contaram um pouco para Breton, para Gide, para Valéry, para Proust, sem falar de Claudel, que nada conhece senão o planeta sem ondulações do Gênesis e a política extraída das Sagradas Escrituras. Apenas com Moreau, de quem não gosto muito, é possível encontrar algo sobre esse assunto quando lido em ambiente familiar, ou lido entre conhecidos. Isso aqui é muito comum no Grach, ele vai defenestrando todo mundo, tem sempre as armas apontadas para um certo grupo de escritores, e essa crítica em especial sobre o mau uso da geografia e da história na literatura aparece em outros lugares da literatura do Julian Grach. Ele fala em dois tipos de escritores. Os escritores que na descrição são míopes e os que são presbitas. Presbitas é um problema de visão, né? Um problema que é corrigido com lente de contato hoje. Que a visão oscila, né? E tem uma queda dos cílios. Então é como se vissem pela metade. Nesses, ou seja, nos presbitas, mesmo os menores objetos do primeiro plano vêm com uma necessidade perfeitamente miraculosa. Então, nos relatos descritivos desse tipo de autor, os objetos aparecem como se fossem necessários, miraculosamente, sem que tenham sido requeridos pelo próprio contexto da narrativa.
Para aqueles, ou seja, para os escritores míopes, nada se perde do nácar de uma concha, da textura de um trapo, mas todo o fundo é ausente. E os que não sabem apreender os grandes movimentos de uma paisagem, decifrar a face da terra quando ela se desnuda. Uns fazem brotar objetos sem que haja necessidade narrativa para isso. Outros se detêm demoradamente nos objetos e perdem o contexto de fundo. E ele arremata dizendo: raros são os escritores que testemunham com a pena à mão a partir de uma visão completamente normal. Então, raros são os escritores que enxergam, que conseguem fazer descrições sem que isso soe artificial ou embotado ou diluído na narrativa. Bom, o Gracq é um mestre da descrição. Se nós lêssemos aqui o Chateau d'Argol, um dos livros mais famosos do Gracq, é isso, né? Ou Em Torno das Sete Colinas, uma visita a Roma, é uma descrição das cidades. O rosto da cidade, como dizia o Benjamin, é o mais belo rosto a ser descrito. Os personagens do Gracq são sempre muito indeterminados, e a verossimilhança que se espera de um romance, esperaria de um romance realista, está ausente. O fundo, o contexto de fundo, a ambientação é que toma o lugar do protagonista. E por isso o Gracq, nesse livro aqui, e nesses trechos que eu separei para a aula, vai falar muito propriamente dos autores, sempre a partir do cenário em que ele imagina os autores. É um texto de caráter autobiográfico, vocês veem que ele está se situando diante do Breton, mas também é um texto ficcional. O ensaio no Julian Gracq é um gênero que vacila entre a estética do fragmento e o romance. O ensaio como esse lugar intermediário de uma ficção que já se faz crítica, uma crítica de segunda ordem, como diria também o Benjamin, no conceito de crítica de arte do romantismo alemão, baseado no Fichte, no filósofo alemão Fichte. Isto é, a crítica de segunda ordem é uma crítica que não é explicativa, mas que se coloca ao lado do texto original, num jogo de espelhos, traduzindo o texto original numa outra linguagem que se equipara à linguagem literária, que é muito diferente do que a gente tem visto na crítica contemporânea. A crítica que é explicação, que é mastigação, que é onanismo, né? De ficar remoendo a mesma coisa, sem sair do lugar e sem estabelecer relações que sejam de interesse para a compreensão do texto. No Gracq, os objetos se interrelacionam, bem como os temas, às vezes de maneira inusitada. Então vamos lá para o segundo excerto. O que havia de vibrante, para retomar seu vocabulário, nas recusas de Breton, vinha, a miúde eu sentia, de que haviam sido conquistados mais de uma vez a partir de uma secreta complacência, não de toda abolida, com que recusava, ou melhor, se negava. Mais que seu oposto Valéry, desdenhosamente estranho ao que rejeita, ele era rico, como quase todos os bons governos de combate, de algumas úteis e secretas inteligências com o inimigo. Linguagem militar, né? Uma inteligência com o inimigo, alguns acordos com o inimigo
para que pudesse avançar, fazer o seu texto mais vibrante. O Gracq conta uma anedota muito boa sobre o Breton, que não sei se é de verdade, né? Não sei se aconteceu, se é ficcionalizado, isso não importa. Uma entrevistadora chega para o Breton e pergunta: senhor Breton, por que o senhor sempre se tem recusado, né? Tem se recusado a ir à Grécia? E ele diz: eu não tenho por que ir à Grécia. Eles são os nossos ocupantes, né? As pessoas que ocuparam o nosso território. Nós somos ocupados pela Grécia há mais de 2000 anos. Para que eu vou à Grécia? Se a Grécia está aqui, a Grécia é Paris, a Grécia é a França, é o Ocidente. Então, essas inteligências com o inimigo são, na verdade, derrisões apontadas para aquilo com que o Breton não concorda, né? Ou com aquilo a que ele se opõe, um certo classicismo, por exemplo. Aqui chegamos no núcleo do texto. Chez Breton, né? Na casa do André Breton, que eu traduzi por no André Breton, como nós falamos todo dia. Eu vou no Carlos, eu estive na Carina, até porque não é da casa do André Breton que ele está falando, mas do ateliê do André Breton, do seu escritório, que funciona hoje como um museu. Em 2003, esteve para ser vendido, com tudo dentro, desmontado, as obras doadas, e vários escritores se juntaram para impedir que isso acontecesse. Esse trecho aqui do Julian Gracq foi parar num livreto organizado pelos amigos, pelos estudiosos da obra do André Breton. O livreto é Rue Fontaine, né, 42, custa o olho da cara na internet, mas é o texto que está aqui, né, no En lisant, en écrivant, que é esse relato do museu, da casa-museu André Breton, que foi transformado o ateliê. Lembrando que o texto do Gracq é de 1980, então ele escreve isso enquanto era um ateliê, né, fechado, mas que ele havia visitado nos anos 40, e publica esse texto só em 1980. Então, no André Breton, os dois cômodos, em níveis separados por uma curta escada, mesmo em dias de sol e malgrado as altas vidraças do ateliê, sempre me pareceram sombrios. A tonalidade geral, verde escuro e marrom chocolate, é a dos mais antigos museus de província. Mais que o tesouro de um colecionador, a bagunça, impossível de desempoeirar completamente, de objetos com relevos angulares, objetos quase todos ligeiros, máscaras, tiquis, bonecas indígenas onde predominam a pena, a cortiça e o feixe de palha, faz devanear à primeira vista. Vejam a sintaxe aqui, como é complicada, porque o faz devanear, quem faz devanear é a bagunça. Mas veja o esgarçamento da frase, e neste livro, em outro trecho, o Julian Gracq diz que a sua forma de escrita é de esgarçar até o limite máximo a frase latina. Então, é o que ele está fazendo aqui. Se o Breton põe essa bagunça toda no seu ateliê, todos esses artefatos que se acumulam, o texto do Gracq vai acumulando também elementos e faz com que a gente se sinta um tanto perdido na leitura. Dá esse efeito de tontura à primeira vista, faz devanear à primeira vista. Com seus armários envidraçados,
que protegem na penumbra uma coleção de pássaros dos trópicos, ao mesmo tempo numa cabine de naturalista e numa reserva, em desordem, de um museu de etnografia. A profusão de objetos de arte afixados por toda parte nas paredes, a retrair pouco a pouco o espaço disponível, não se circula a não ser por caminhos precisos, arranjados pelo uso, evitando ao longo da rota os ramos, as lianas e os espinhos de uma cena no bosque. Só certas salas do museu, ou ainda o local sem idade que hospedava a geografia na antiga faculdade de Caen, me deram tal impressão de dia chuvoso e invariável, de luz como que envelhecida pelo amontoamento e antiguidade sem data dos objetos selvagens. É um texto muito bonito do Julian Grach, né? E a gente vai dar uma olhadinha nisso de que ele está falando. Vejamos sobre o que está falando o Julian Grach. Vou compartilhar aqui outra tela, para que vocês não precisem ficar me vendo. Então, aqui eu estou no site do museu. Que é bastante interativo. Então, aqui à esquerda, a gente tem a foto de uma das paredes principais. E aqui em tamanho aumentado, esta mesma foto, e passando o mouse por cima, eu consigo acessar a descrição dos objetos, saber do que se trata cada objeto, por exemplo, esse quadro do Kandinsky. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui quando eu clico em cima. Dá para ver, gente, quando eu clico em cima? Ah, então, maravilha. Maravilha. Ah, vou só mostrar uma outra coisa ainda. Então, essas máscaras tem até a legenda. Né? Aqui, a Elisa Breton. Ah, e vejam como os artefatos, para o Breton, os artefatos pessoais se misturam à história da arte. A sensação de coletividade, de grupo, a sensação de existência individual. Então, o insetário, né? As cigarras, as carcaças das cigarras, a ideia da entomologia, que está ali também no Julian Grach. Indo para outra tela, talvez a gente entenda melhor como funciona esse museu. Um pequeno filme, um trecho pequeno de um filme que foi feito neste museu. Só um pouquinho, aqui. O filme é de Fabrice Maz.
Vocês conseguiram ver o filme? Ouviram? Que bom. Eu só vou mostrar mais um pouco, que eu acho quase um tutorial para mostrar o museu, a organização desse museu, que, de certo modo, desfaz a ideia de bagunça, né? Ou de amontoamento. O que é a função de um museu? Enquanto é um escritório, um ateliê, o espaço atende a demandas muito próprias do seu dono, né, daquele que o utiliza. Como museu, há uma reorganização dos materiais para que a partir deles seja possível atribuir sentidos. E acredito até que online é mais fácil ainda perceber como isso funciona. Então, voltamos aqui para a página do museu. Então, a coleção, cada um dos tipos de elementos que compõem o museu está aqui. Por exemplo, se a gente entrar na arte etnográfica, tem 396 artefatos classificados com este nome. Se entrarmos na arte pictórica, encontramos coisas dos mais diferentes artistas ligados ao movimento surrealista. E até documentos de arquivo, correspondências, cartões postais. É um material inesgotável, dá para passar uma vida pesquisando isso. E eu sugiro que depois vocês deem uma volta por esse site, né? Já que não dá para sair de casa e muito menos ir a Paris agora, né? Há anotações do Breton, e o texto do Gracq está aqui também, né? Aqui, o texto em inglês do Julian Gracq. Voltando ao texto, vamos lá. Então, amontoamento e antiguidade sem data dos objetos, a sensação de diminuição do espaço, por por essa ferramenta multimídia, isso tudo está quase desfeito, né, essa sensação. Mas que o Gracq nos recompõe essa imagem. Nada mudou aqui depois de sua morte, 10 anos já. Quando vinha vê-lo, eu entrava pela porta do outro patamar que dava no mesmo nível do cômodo alto. Ele se sentava, o cachimbo na boca, atrás da pesada mesa em forma de balcão, sobre a qual a bagunça dos objetos já transbordava. À sua direita, na parede, o Servant de l'Enfant de Quirico. De Quirico. O Cerveau, eu vou parar aqui esta apresentação para apresentar outra tela. É este quadro de que vai falar o Julian Gracq. O quadro pertenceu ao Breton por um período, mas foi vendido depois, né? O Breton precisou vender para o
Moderna Musée de Estocolmo, em 63, 64, ele foi vendido. E está lá até hoje, um quadro de 1914. Há várias versões do Cerveau de l'Enfant, e o Breton dedicou alguns textos a esse quadro que chamava muita atenção dele e ficava lá no ateliê. Pouco animado ele mesmo, então vocês viram o quadro. A figura do quadro é pouco animada, mas o Breton também, pouco animado ele mesmo, pouco móvel, quase lenhoso, com seus grandes olhos pesados e apagados de leão fatigado no dia marrom e como que obscurecido pelas ramagens de inverno. Figura antiga e quase sem idade que, assentada ante sua mesa de ourives e de cambista, parece invocar ao redor dela as pesadas peliças que povoam a meia luz das telas de Rembrandt, ou a chimarra do Dr. Fausto, um Dr. Fausto sempre à escuta apaixonada do rumor da juventude, mas somente até o pacto, excluído, e todas as tardes retirado entre seus quadros, seus livros e seu cachimbo, depois do café, no Cafarnaum povoado de necromante, que era sua verdadeira vestimenta, no meio do sedimento acumulado e imóvel de toda a sua vida. Percebam que a construção do texto nos devolve ao desencontro, a sucessão das imagens, o amontoamento das imagens, faz com que a gente não saiba mais se o Grac está falando do quadro, do Breton, da tela do Rembrandt, do Fausto, na última frase. A gente não sabe se ele está falando da verdadeira vestimenta do Fausto, se está falando do quadro do Rembrandt, se está falando do Cerveau de l'Enfant. E isso é proposital. Exige um domínio da linguagem para além da linguagem ordinária. E esse domínio que molda o texto do Grac pelas correspondências obscuras, pela linha onírica que se traça sobre a matéria do real, que se desatina infinitamente, pelo que os críticos chamam de motivos obsedantes, né? esses motivos que sempre retornam. Então, a expressão objeto sem data, quadro sem data, antiguidade sem data, como se a história sem data fosse aquela que se presentifica, né, nos objetos e na imaginação. Não interessa muito de quando vieram os objetos, quando o Breton ganhou, ou comprou, ou acumulou esses objetos, interessa que eles são vistos e agora ficcionalizados por meio do ensaio. Pois tudo no interior, e uma só visita sugeria relegar à palavra toda a sua força, desse fanático da novidade, falava da imobilidade, da acumulação, da poeira tênue do hábito, do arranjo maníaco e imutável que uma empregada hesita em alterar. Algumas vezes procurei com curiosidade imaginar, mas Elisa Breton, a única que poderia fazê-lo, não levantará esse véu. As tardes, as manhãs de Breton ali, de Breton sozinho, a lâmpada alumiada, a porta fechada, a cortina puxada, sobre o teatro dos meus amigos e eu. Boas razões me permitem crer. Ultimamente, um pequeno caderno que contém os desenhos, autorretratos, endereços fantasistas de cartas, frases que ele anotava ao despertar, que era nessas supostas horas de trabalho solitário que ele recolhia de preferência os nadas encantadores da vida. Esboçando, divagando, pilhando na mata fechada de seu museu e sempre pronto a retardar soberanamente o momento pouco aprazível da escrita. Então, é nesse nada
que a criação se dá. Ao deixar o devaneio, a divagação, tomar conta da atividade criadora, o sonho, a escrita automática, né, que é a libertação da escrita de uma mera racionalidade, se manifestam. O gosto que ele tinha pela vida imediata, até nos seus dons mais tênues, até nas suas migalhas, gosto sempre novo e renascente, sempre deslumbrante, mesmo da idade avançada. Nada me tornava mais próximo, nada era mais próprio do que essa atenção inesgotável, dada à felicidade do dia, a fazer verdadeiramente com ele, a todo instante, florescer a amizade. Então, há uma projeção aqui da própria impressão do autor sobre aquilo que é o museu. Ver o objeto não é suficiente. É preciso imaginar o dono do objeto. Como nós vimos no Lezama, né, com César Aira, é a partir dos objetos que o César Aira imagina o Lezama, um homem gordo que mal poderia se movimentar ali. Os objetos abrem as portas para o sonho. É um caminho cruzado entre sonho e matéria. E agora, a língua ferina do Julian Gracq contra os críticos, né, os profissionais da literatura. Penso nos ariscos e áridos elucubradores que vieram depois dele, derrisoriamente ocupados em revisar conceitos, como se compra na planta, um mundo previamente esvaziado de sua seiva, e começou a dessecar pela raiz. Justificáveis, pois, pelas palavras de Nietzsche. O deserto aumenta, desgraça para aquele que leva em si desertos. É quando a luxúria da vida se empobrece que mostram a ponta do nariz a soldados, os fazedores de planos e os técnicos em épuras. Depois disso vem o momento em que nada resta além de empobrecer ainda mais a vida, para tirar a planificação dos escombros. Havia aqui um refúgio contra todo o maquinal do mundo. A partir do momento em que se tenta fazer dessa experiência vital de estar com o Breton, de visitar o Breton, de acessar seus artefatos, um motivo para conceituar aquilo que o Breton faz, ou para encaixar o Breton em épuras. Épuras são desenhos de projetos. Isso empobrece aquilo que foi o Breton e a sua literatura. Empobrece o próprio lugar de que se está falando. Porque este lugar era um refúgio contra todo o maquinal do mundo. Este lugar era o quartel-general do surrealismo, né? Da utopia, da leveza, de uma vida não reificada, que, uma vez transformada em objeto de consumo, esse lugar perde o seu sentido primeiro, né? O seu sentido imediato. Nós vamos acelerar um pouquinho. Então, para o Gracq, o Breton vivia uma antinomia entre a natureza dos meios intelectuais e literários e o conteúdo de sua estética. Aquilo que se esperava dele, pelos seus pares, não se podia encontrar na sua atividade estética. Então, a atividade estética do Breton produz o efeito com frequência de ser o São Paulo do surrealismo, além de seu fundador. E nunca deixe esquecer que houve em sua vida a cesura fundamental de um antes e depois. Um velho homem a conjurar, sempre renascente, sempre presente em suas leituras, seus gostos,
suas amizades. Sua maneira de ser tão ostensivamente franca almejava uma reconquista minuciosa e sempre recomeçada. E aqui um trecho de um prefácio à reimpressão do manifesto. O manifesto é de 24, em 29 ele ganha uma nova edição. Num desses trechos, Breton diz: de um sistema de pensamento que faço meu, ao qual me adapto bem ou mal, e que se chama surrealismo, se permanece, permanecerá sempre como algo de que me sepultar, quase como uma máscara mortuária. Em todo caso, jamais terá havido, quer dizer, o Gracq tem por hábito terminar as suas frases com reticências. É um pensador reticente. Ele poderia ter continuado o trecho do Breton, mas prefere que essas reticências tomem o lugar do sistema de pensamento, como se nos dissesse, com Michel Lévy, que o surrealismo não deu ainda suas últimas palavras. Permanecerá sempre como algo de que o Breton pudesse se sepultar, como uma cripta para o Breton, mas ainda não é hora disso. Passado o período de revelação e entusiasmo de seus debuts, o surrealismo estava destinado inelutavelmente a entrar em composição com as maneiras de sentir, os modos de viver, os modos de escrever preexistentes, porque toda a sua posse inicial estava situada sobre as conjunções de uma raridade excepcional. Ele identifica no romance Nádia o ponto mais alto da produção surrealista e aponta como equívoco do grupo surrealista achar que esse lampejo era a real frequência do movimento. Então, a aposta de que essas iluminações seriam sucessivas e ininterruptas é o que leva ao abrandamento, ao recrudescimento do movimento, que não consegue manter essa alta frequência, né? Pelo contrário, tem, como diz o Gracq, oscilações voltaicas. Entrar em composição é o que Breton não aceitava, nunca aceitou. Seu problema, na medida em que quis instituir o surrealismo como uma maneira de viver autônoma e cerrada, foi fazer funcionar em plenitude um modo de vida que, em última análise, não repousa senão em seu milagre, por definição mais que intermitente. Bom, milagre que acontece o tempo todo não é milagre, é a norma. Então, o que o Breton gostaria de fazer do surrealismo era uma norma, mas isso é impossível por definição. A utopia só existe em contraposição a um real de que se tenta escapar. Daí que tudo que no surrealismo de grupo nos aparece com o recuo do tempo, conforme se tenha boa ou má vontade em relação a ele, seja como sucedâneos engenhosos, seja como atividades tapa-buracos. E aí ele elenca aqui as várias formas de procedimento surrealista. Nessa parataxia, essa enumeração extenuante que aparece em muitos textos surrealistas, a poesia surrealista, mais propriamente, né? Em poetas que não se esperaria isso, como um Aimé Césaire. Né? E aqui voltamos à ideia de revolução. Por isso eu comecei por ela. A entrada da revolução em 25 na vida surrealista parece depois golpe inevitável. Ela somente podia, de modo estável, no intervalo dos milagres, alimentar uma temperatura de exaltação em que Breton se embalou por um longo período na ilusão de que era da mesma ordem, e talvez a mesma, a que provocavam quando queriam se desmascarar os fogos do Graal surrealista. A ideia
de interpretar o surrealismo como religião perpassa o Grac, e na falta de mitos contemporâneos, ele resgata o Graal, né? O fogo do Santo Graal é o que interessa ao surrealismo, mas esse Graal jamais é atingido. De fato, isso é importante porque vai contra a ideia do Michel Levy, e eu estou mais propenso a ficar com Grac, que o surrealismo jamais se colocou a serviço da revolução. Aqui o Partido Comunista não se enganou. Foi o inverso. A revolução política permaneceu como um ersatz para os dias 100, para os dias úteis. E, no fundo, sempre ficou perfeitamente claro para Breton que a ela não seria jamais permitido usurpar os verdadeiros domingos da vida. E as últimas palavras são uma referência ao romance de 1951 do Raymond Queneau, né? Les Dimanches de la Vie, né? Os Domingos da Vida, que foi mal traduzido como As Alegrias da Vida em alguns textos. Vejam, aquilo a que o texto nos convoca é entender a prática literária como um instrumento de prazer e de contraposição ao mundo reificado em que nós vivemos. Então, o surrealismo que funciona para o Grac, esse surrealismo que destoa de um espírito de grupo, de um comportamento de manada, porque privilegia aquilo que faz mais sentido no sujeito, os seus afetos, as suas relações, as suas preferências. Há um livro do Grac que tem esse nome, né? Préférences, essas preferências estéticas e também essas recolhas que se faz ao longo da vida que dão sentido à existência. E é só a partir dessa visada na contramão que se pode entender uma figura como André Breton. O movimento aqui é o contrário do que normalmente se faz. Entender o Breton dos manifestos para a vida. Mas aqui é entender o Breton da vida em direção aos manifestos. Os objetos, o espaço, a natureza, a arquitetura explicam aquilo que foi o surrealismo, como se esses artefatos nos trouxessem um Breton redivivo. Há um outro pedaço do texto, vários trechos diferentes. Ele vai falar do Lamartine, vai falar do Voltaire, do Rimbaud. O trecho sobre o Rimbaud é muito legal, está mais para o final, e eu ainda deixei de fora um trecho sobre o Corbière, né, que eu não pretendia usar e deixei para traduzir depois. Mas quem fez a aula sobre o Rimbaud no último curso pode ler ali o trecho sobre o Rimbaud, que é muito interessante. É isso por hoje. Não sei se me deu a impressão de que eu corri muito e me aprofundei pouco. Mas me digam o que acharam, se tem comentários, o que acharam do texto em si, né? Não só das minhas inflexões sobre ele. Karina, você quer falar um pouco sobre o Grac para a literatura francesa? André, eu devo confessar para você que isso é uma lacuna na minha formação, porque quando eu fiz literatura francesa,
Eu não tive o crack. Ah. E é engraçado, né? Talvez vocês não saibam, mas eu e a Karina estudamos no mesmo lugar, na Unesp de Rio Preto. E aí, os textos em português que eu encontrei sobre o Grac são todos dos nossos professores lá de Rio Preto. Tem da Flávia, a Flávia Faleiros, tem do Orlando, que foi meu orientador, né? E é engraçado que na graduação ele não seja um tema, né? O que só comprova que é pouquíssimo lido mesmo e é dada pouca importância para o GRAC. Eu também, André, terminei a minha graduação há 20 anos. Então, o curso se reformulou depois disso. Também. A dois, né, Karine? Eu Eu vim descobri. aprender com você hoje. Eu, Desculpa não poder te imagino, ajudar. era uma lacuna na minha formação também, porque eu descobri o GRAC no ano passado e tenho tentado ler tudo que eu posso sobre ele, porque é um escritor muito arguto sobre a literatura do período em que ele viveu, né? Tanto do pós-guerra na França, o Grac falece já em 2010, né? Então, aos 90 e alguma coisa. Então é uma vida muito longa e deu tempo de perceber muita coisa, né? Uma vida ativa literariamente, e os insights sobre literatura, sobre crítica, são ótimos. Né? São ótimos. Eu sugiro que vocês façam a leitura, quem puder, mesmo dos romances, procurem o que existe em português, não é muita coisa. E eu pedi a ajuda da Karina, porque no fim de semana eu conversei com ela, que eu estava com a dificuldade na tradução de um pedacinho. Ela me ajudou. Bem, eu estou me esforçando por tentar traduzir o que eu posso para poder ler o Grac, né? Dada a ausência de interesse pelas editoras. Né? Mais alguém? Caio, sempre tem as suas contribuições. Para a próxima aula, nós vamos falar sobre a Virginia Woolf. Já houve uma aula sobre ela no curso. A pasta que trata da Virginia Woolf, sobre o conto A Marca na Parede, está lá naquelas pastas centrais, né, do curso, no módulo sobre o conto. Tem uma pasta lá dedicada a Virginia Woolf. Logo eu coloco os textos, o livro é esse, eu vou usar essa edição da Folha de São Paulo, né, Cenas Londrinas. E também gostaria que vocês lessem, se possível, dois textos. Não consigo encontrar agora, talvez sim. Um é do Paul Valéry, e eu vou disponibilizar essas coisas. Os textos que estão no livro Variedades, do Valéry, né? Que tem a ver com o conceito de história, o discurso sobre a história, questões de poesia, poesia e pensamento abstrato, e também vou colocar lá, indicando o número das páginas, um trecho do Adorno, que é uma resposta a Valéry sobre a concepção de museus
E há um debate interessante entre os dois sobre o papel dos museus para as artes. E eu vou partir disso na próxima aula para discutir a Virginia Woolf. Agradeço a vocês, boa diversão no site do Museu André Breton, né? Tem coisa dessa para ver lá. O livro do Queneau, eu não sei se tem tradução, que eu mencionei, não sei se tem tradução em português, mas tem em espanhol. Se eu conseguir, eu coloco na pasta do Julian Grach também. Obrigado, gente. Um abraço a todos e até semana que vem. Obrigada, André, mais uma vez. Boa noite, gente. Até terça. Obrigado, Fiquem Denise. bem. Abraços. Até Boa mais. noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.